Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui começando com mais um Papo de Mercado. Eu, Thiago Pedroso, sócio responsável da mesa de renda variável da Critério Investimentos. E aqui do meu lado, novamente, meu amigo Wurzman, meu sócio, né? E tudo do mercado lá de fora. Lógico que eu trouxe ele aqui, né? Porque o mercado lá fora também não tá muito fácil. Tudo menos até onde vai os juros, né? Que o mercado tá bem perdidinho, né, Pedroso? Então. Até vamos começar com o mercado lá fora, né? Porque semana difícil de novo, né? A gente comentou na última semana, né, que o PCI já superou o consenso, ali veio 0,6, a expectativa era 0,5. E ao longo dessa semana, vários dados econômicos da economia americana foram surpreendendo positivamente. Então a gente teve o PMI, Índice de Confiança ao Consumidor, dados de desemprego, e aí assim, é meio comentar, né, mas... Inflação salarial que veio acima. Tem verdade, o show salarial. bastante o primeiro de juros pra cima, né? É estranho comentar, né? Porque a gente normalmente quer que a economia cresça, né? Mas não pode. A gente agora quer que a economia não cresça. É aquele bom e velho ditado que a gente tem, comportamento, na verdade, que a gente tem visto, né? Desde meados do passado. Que boas notícias para a economia, na verdade, são ruins para o mercado, né? Acabam reforçando o Fed cada vez mais agressivo. Porque a grande questão aqui, Pedro, é o seguinte. A inflação está enraizada em serviços. Que serviço? Bar, restaurante, Uber, hotel e por aí vai. Né? Se o juros está em 5, 6, 7, 8, deixa que tá fora. E eu não, mas talvez quem tem menos condição financeira, Sim, você deixa de estar fora se você perde a sua renda. Se você perde o seu emprego. Né? Porque você tem previsibilidade. O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? O meu melhor bom relógio. Tá? O pessoal está falando que o fundo está forte, mas na verdade está se alavancando, que a dívida de cartão de crédito tem máximo histórico. Ele está poupando cada vez menos, que a taxa de poupança é como um percentual da dívida disponível. Tá em praticamente uma mínima histórica, 2%. Em 2008, por exemplo, era 3%. Então, para manter, né, esses hábitos de consumo, esse padrão de vida, na verdade, né, ele está pegando crédito. E se ele perde o emprego, aí a gente pode começar a ver uma onda de calotes. Né? Enquanto ele não perde o emprego, ele continua consumindo. Não tem problema. Parcela, depois paga. Né? Você tem estabilidade de renda. Então, a grande questão, no meu ver, é até onde esses juros precisam ir para aumentar a taxa de desemprego. Tem aquela Phillips Curve, que mostra que a correlação inversa era inflação e desemprego. E isso a gente observa há quase 100 anos, né? Que realmente você consegue dar uma inflação sem um aumento, de certa forma, considerável de desemprego. Nos Estados Unidos está com desemprego. 3%. 3,4%, uma mínima desde 1969. Aí o mercado está começando a entender um pouco, né? Essa visão que a gente já vem batendo, né? Que o mercado estava muito otimista, se precipitou muito em janeiro. As condições financeiras já fecharam, né? Spread de crédito fechando, curva de juros fechando, bolsa subindo 10% em janeiro praticamente. Melhor início de ano para bonds, em mais de 50 anos, né? Depois de um ano desafiador, o mercado deu aquele respiro em janeiro, e o Powell, né? Induziu também muito disso nos comentários que ele deu na reunião do Fed. Né? Porque ele mencionou 13 vezes desinflação. Reunião, né? Desinflação. Porque ele está um pouco vitorioso, que o mercado acabou saudando, né? E incentivando esse área. Ou seja, afrouxando ainda mais as condições financeiras. Aí vem uma água no chope, que é justamente CPI, PPI, PCI, né? As 3 métricas de inflação dos Estados Unidos, todas acima do esperado no mês de janeiro, né? Reportadas agora em fevereiro, nas últimas semanas, sem contar que tem visão para cima nas leituras de inflação em dezembro e novembro. Então, para começar, a inflação não caiu igual o mercado achava. E agora a gente coloca na conta uma taxa terminal de 5,5 a 5,75, né? A gente, o mercado, na verdade, falando em 4 aumentos, né, de 25 pontos base do Fed nas próximas reuniões sequenciais, e atribuindo 30% de chance de um aumento de 50 pontos já dia 22 de março, que é, de fato, o próximo Copom, né, pro FOMC dos Estados Unidos. 3 pontos aqui, né, só para o pessoal lá ficar inteirado, né, o CPI é o índice de preço ao consumidor, o PPI é o índice de preço ao produtor, você comentou um terceiro. PCI. E que era o PCI, que é o núcleo de inflação. É a métrica que o Fed mais gosta de olhar, né? É como se fosse o CPI, mas para calcular, né, os preços, ele usa uma metodologia um pouco diferente. Não vai entrar em detalhes, mas acaba tendo isso. E que é basicamente aqui o nosso Copom utiliza o o IPCA, e lá é o CPI, que é o principal dado, que o PCI, que é o principal dado que o Fed utiliza. E aí, com esse cenário de economia resiliente, inflação, já estão colocando a probabilidade de juros americanos ficar ali entre a faixa de 5,5 a 5,75,
que era um cenário, hipoteticamente, assim, não era imaginado há alguns meses atrás. Dia 1 de fevereiro, o mesmo mês, né? Vai estar em março agora, mês passado. O mercado estava uma taxa terminal de 4,75 a 5. Ou seja, só mais um aumento de 25 pontos. Agora está falando de 4 aumentos de 25 pontos, que pela primeira vez, corretamente, no meu ver, o mercado entendeu que não vai ter corte de juros esse ano, só ano que vem. E ela coloca isso na conta, primeira vez. Porque o mercado estava lutando contra o Fed, né? E tem aquele bom e velho ditado, que eu realmente acredito, que é don't fight the Fed. Não lute contra o Fed. Cara, ele precisa tomar inflação. Para tomar inflação, ele precisa destruir o seu emprego. Não dá pra brigar com quem imprime. Ele precisa que o S&P caia. Ele precisa que os spreads de crédito abram. Né? Não é que ele quer, ele precisa. A inflação acaba sendo uma maior. E aí eu te pergunto, Pedroso, juros a 6% nos Estados Unidos, tem ativo de risco nenhum que aguenta? E aí dá pra você vender aqui um pouco o seu peixe, né? Esses dias tem alguém que acompanha a rede social, Rafael, nosso influencer. Nosso influencer é boa, ele é bom agora. Exatamente, a gente fez um anúncio para falar um pouquinho sobre os bonds lá fora. E ele até comenta nesse anúncio de que, na média, o S&P sobe por volta de 6% ao ano. Desde o início do século, subiu 6,5% ao ano. Contabilizando a queda do ano passado, claro, né? Que deu ali uma envezada para baixo. Desses números, mas 6,5% ao ano desde o início do século, né? Do ano 2000 até 2022, fechamento. E hoje, tranquilamente, né? Aí a gente contrata, né, um bond lá fora, por exemplo, de uma emissora como Klabin, Suzano, CSN, Braskem, Petrobras e tal, pagando 6,5% ao ano. Então, basicamente, tem um título lá, tem quase sempre. E para nós brasileiros, acaba que, né, é como se fosse início porque é o high grade, mas o nosso high grade é o high grade deles, né? É engraçado isso, sim, porque acaba que, em escala global, quem quer o Itaú? Quem quer para mim? Mas considerando que você tem um título em dólar do Itaú, eu acho que o risco é relativamente ali. Acho que entende o risco do Itaú de forma que talvez o americano não entende, é claro. É isso. Eu vejo a simetria desse ponto também. Mas tá, a gente vai para fora, vamos comprar também dívidas, empresas que a gente não tem acesso aqui no Brasil. Aí você pega, por exemplo, Dell para 26, pagando 5,2. HP, né, competidora da Dell, né, pagando 5,5 para 28. Né, Ford para 24, pagando perto de 5,5, 24. Tá ali, esse ali. Pode quebra também, não quebra. Bom, finalizando aqui, Estados Unidos, né, a gente tem um cenário ainda complicado lá por conta de juros e isso levou à inversão da curva americana, né, o título lá de 10 anos, com 2, subindo bastante com 2, e aí nessa semana a gente viu o título de 30 anos subindo, ficando acima, inclusive, do título de 10 anos. Eu até acho bacana comentar, Pedro, bom que você tocou essa ponta dos treasuries, né, hoje a gente vê um cenário muito incerto. Né? Pô, então vai vir os Estados Unidos, por quanto tempo vai ficar lá? Será que isso vai reduzir o que a gente chama de credit crunch, né? Que é eventualmente uma onda de calotes, né? De influências e uma queda de bolsa? Pode ser. Né? Acho que tem uma chance relativamente grande de esperar um cenário bem difícil mais pra frente, né? Uma exceção talvez mais dura do que muita pessoa está imaginando. E hoje a gente tem um porto seguro que chama Tesouro Americano de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Todos pagando próximo de 5%. Né? A ponta curta da curva está muito atrativa. Especialmente se você é uma pessoa que, né, de fato, quer proteger, quer defender. Eu acho que hoje é defender mais do que atacar. E a gente consegue defender uma remuneração que a gente não via, né, em tais papéis desde 2006, para ser exato com você. E no final do dia, nosso trabalho é o quê? É prêmio de risco, né? É saber entender as alternativas de mercado e ver qual, né, está apresentando um retorno mais atraente, com um risco, né, de fato, enfim, menos... um risco mais controlado, né? E o banco dos Estados Unidos não tem prêmio, no meu ver. Não tem. Aí, assim, cenas dos próximos capítulos, né? Vamos entender como os dirigentes do Fed vão se comportar daqui para frente e, basicamente, como que nós veremos aqui a definição dos taxas de juros. Quando que é a reunião do FONC lá fora? 22 de março. 22 de março. 3 semaninhas, 3 semaninhas. 3 semaninhas. E até lá a gente tem mais um payroll, mais um CPI e mais um PPI. Então... Tudo pode acontecer. Importante. O seu lado chamado de que tudo pode acontecer. Aí a gente vai ver para onde o mercado vai. Enquanto isso, a China vive num mundo paralelo, né? Incrível. Inflação bem controlada, dados econômicos super resiliente, tanto PMI composto, serviços mostrando aceleração e confirmando aquela tese, né, que a gente já vinha prevendo no final do ano, que a China vai ter um ano super forte, principalmente porque ela agora saiu daquelas restrições do Covid-0.
Então, provavelmente veremos um ano bom para a China. Ela vem provavelmente com mais estímulos para a economia. Os setores que existia algum nível de preocupação, eles vêm tentando controlar o problema, né, como era o setor imobiliário. E aí, nesse cenário, o Brasil pode se beneficiar principalmente com melhora de Eu acho que a China pode estabelecer uma meta de 6% de crescimento desse ano, hein? Eu acho possível e provável. Que está entre 5 e 6, não estabeleceu ainda. Eu acho que também a união do Partido Comunista, não tem? Que vão definir isso daqui a pouco. Algum congresso que vão fazer. É interessante, né? A China é um país comunista, né? Mas são 1,5 bilhão de pessoas. Você manter as pessoas ali relativamente felizes, você precisa ter um crescimento econômico e você precisa estar levando essas pessoas para um momento melhor de vida. E até para o mercado aceitar o endividamento que a China tem hoje, que é alto, precisa crescer. Precisa. Tem muito jeito, vai dar. Acho que o grande ponto é a China tá fadada ao crescimento muito provavelmente, né? Sem ter alguma grande crise lá, a gente terá um momento importante ali para a China. Já aqui no Brasil, semana de novo complicada, né? O Brasil tá difícil, rapaz. Volta de impostos de combustíveis, o governo anunciou essa semana, ela vai ser gradual. Então a gente vai voltar a ter os impostos sobre gasolina e sobre o etanol. O etanol, o governo ele decidiu dar ali um pouco de crédito, né? De não subir o imposto até o limite, até para beneficiar o setor. Mas o imposto de gasolina vai ter uma alta gradual. E aí, para compensar essa queda de arrecadação, nos próximos 4 meses, o governo ele fará uma cobrança de imposto sobre exportação de óleo cru, que afeta principalmente as empresas menores. Bateram o martelo nisso aí? Já bateram o martelo, só que aí daqui 4 meses tem que ser aprovado, né, na Câmara a volta dos impostos. E aí a questão do imposto sobre óleo cru ela vai ser inicialmente durante só 4 meses. Mas a Câmara tem que aprovar isso ou o Executivo pode entrar? Daqui 4 meses, se eles forem manter os impostos, eu entendo que precisa aprovar. Você sabe que não estou tão inteirado. Mas acho que eu sei. Isso impacta diretamente aqui na PetroRio e nas empresas menores. Acho que é bastante óleo. PetroRio no dia caiu mais de 9%. Assim, aí tem que olhar individualmente, né? A PetroRio tem bastante possibilidade de crescimento a médio prazo, mas basicamente impressionante, né? Crescendo absurdamente a empresa. E aí, assim, mas olhando, o grande risco é se isso se manter, senão já estaria no preço. E aí a Petrobras essa semana também decidiu diminuir o preço dos combustíveis. Aqui o mercado ele entendeu que está dentro do PPI, né, que é o preço de paridade internacional. Para quem não sabe, esse preço de paridade internacional é o preço que a Petrobras acompanha o preço de combustível lá fora. Então o mercado não teve dúvida que está dentro, mas o mercado ficou muito preocupado, principalmente com a sinalização do governo, de que ele vai fazer mudanças na política de dividendos e também ele fará mudanças no próprio PPI, o próprio presidente da Petrobras. O que aconteceria, Pelos, em tese, se a gente tira, né, esse vínculo do petróleo Petrobras com a paridade internacional da empresa? O grande risco é acontecer como aconteceu lá com a Dilma ano passado, né? Onde a Petrobras subsidiava a venda de combustível porque ela precisava importar o combustível mais caro e vender mais barato no mercado interno. A proposta do que vai ser o novo PP ainda não foi divulgada. Então, quando for divulgada, a gente vai ter mais detalhes. Inicialmente, a promessa é que vai vir algo justo, que não vai, de fato, impactar a empresa de forma relevante. Mas o mercado tem a lembrança da Dilma, então não é fácil você aguentar recentemente fresco. Exato. Agora, o fato é, a Petrobras está negociando a múltiplos bizarramente baratos. Muito disso já está nos que um mega dividendo, né? Deve pagar esse, né? Que é do quarto trimestre, né? Vai pagar vai dar 8 para 9% de dividendo. Vai ter dividendo para o trimestre, mesmo o governo já retendo aí é uma outra notícia, né? Ele vai reter aí uma parte desses dividendos para investimentos na empresa e investimentos sociais. Vai ser algo por volta de 6 bilhões e meio desse dividendo. Ele vai ser retido pelo governo. Então, assim, a Petrobras está sofrendo um pouco no curto prazo, mas dado o tamanho das notícias que teve muito menos do que poderia sofrer, mas isso está muito vinculado ao nível de preço que o papel já negocia a múltiplos absurdamente baratos. Não é por acaso que a empresa está pagando 8, 9% de dividendos em um único trimestre. Isso daí poucas empresas pagam no ano no Brasil. Seguindo aqui, né, também durante a semana, a gente teve uma especulação de indicação do Tony Volpo e do Luiz Amás da diretoria de política monetária, né, em substituição do Bruno Serra, que é importante porque o governo, ele já tinha dado sinalização de que faria mudança, né, porque o Bruno Serra está terminando o mandato, e o grande medo do mercado era que fosse entrar um político mais alinhado ali com as políticas do governo.
O Tony Volpe, inclusive, é um conhecido nosso, né? Já esteve nessa sala, mano, já esteve aqui. Até temos uma live com ele, eu participei. Temos, pessoal, deve no YouTube aí. Exatamente. Deve estar vendo pelo YouTube e tal. Quem quiser conhecer aí o próximo, se for ele, né? Se for de fato indicado, próximo diretor de política monetária, temos ele lá no nosso YouTube. E o mercado gosta dos dois lados. Se for um dos dois, eu acho que o mercado pode encarar como uma sinalização positiva do governo. Até legal, pessoal, dando uma dica pra quem acompanha a gente, pegar essas informações no Twitter, né? Seguir esse pessoal, porque eles postam em primeira mão ali. O Tony Volpe, por exemplo, é super ativo no Twitter, ele tem várias postagens, né? Comenta ativamente sobre essa queda de braço entre monetário, entre fiscal, entre o BC e o governo, e por aí vai. Então é um lugar que eu, por exemplo, tenho muita informação. Você usa o Twitter hoje, Grau? Eu uso. Eu vou te confessar que o Twitter é bem complicado, né? Você tem que filtrar muito bem, porque você tem muita bagunça lá. Mas você Que bem, né? Quando você segue bem o seu mural ali, a sua página, fica, cara, outra coisa por leste. Só tem que seguir Tony Volpe lá, Critério Investimentos também. Podem seguir E também. Rafael Bursman, que tem uns posts muito bons. Ele coloca lá os cachorros. Não até hoje como diário, sabe? Porque, cara, eu penso em algo, eu escrevo no Twitter, depois eu vejo ali. Eu vi um gráfico bacana, enfim, tô indo no Bloomberg, vi um gráfico bacana, posto no Twitter, tá lá. Porque depois, quando a gente vem fazer a apresentação, faz os likes semanais, eu pego do meu profile ali, meu mural no Twitter, as informações, não tá conectado rápido. Mas aí que eu não esqueço, né? A gente precisa ajudar o Elon Musk, tadinho. O Elon Musk ali que mexeu há pouco tempo o post mais rico do mundo. Vamos ajudar ele. Tô agora. Não é filme que voltou, né? Tá ele liberado à noite, boss Paulo. Aí ontem veio o PIB do quarto trimestre no Brasil, PIB que veio negativo no quarto trimestre, deu assim ali pra equipe do PT, o próprio Lula voltou a criticar, e dessa vez até a Tebet ali voltando a criticar A gente até tava discutindo aí o Pedroso, enfim, se querem comentar aqui, pessoal, é uma discussão que não tem certo ou errado, né? Mas a Tebet falou que a inflação hoje não é de demanda, né? Então está sendo adequado, né? Se abaixar os juros. E, sabe? Tem inflação de demanda, tem inflação de cauda por conta dos efeitos da Covid que ainda não foram repassados. Eu estava explicando para ele aqui, né, o nosso amigo aqui do lado, que tem um restaurante, que ele ainda tá com a margem super apertada porque ele tem dificuldade em repassar os preços, aumentou carne, aumentou tudo e ele não consegue repassar. Então, você tem uma inflação ainda que não foi repassada. Eu não discordo da Tebet, eu não discordo do outro lado, né? O economista falou que de fato existe uma inflação de demanda. Eu só acho que às vezes a discussão ela vai muito... Não é preto ou branco. Exato, né? Eu acho que tudo na vida. A discussão é um pouco mais longa do que isso. Somos tudo na vida. E aí, assim, o governo voltou a atacar de novo o Roberto Campos Neto, que nem o mercado estressou a semana, e Bovespa fechando aí negativo. 4 mil pontos. 4 mil pontos, Bovespa super estressado ao longo da semana. E aí depois aqui no final eu vou colocar ali um gráfico, né? O Ibovespa hoje negocia múltiplo super descontado, já tá mais barato do que esteve lá no fundo do bolso da Dilma. Juros no topo, né? Eu acho que agora a gente tem um cenário até um pouco diferente da Dilma, porque lá fora tínhamos um cenário internacional benigno, agora também não tem esse cenário tão positivo que atrapalha a recuperação do mercado. Eu acho que é importante considerar essa questão, né? Que muita pessoa só olha internamente quando fala dos juros, né? Tem que baixar, a inflação do Brasil tá baixa, Fed as páginas, etc. Cara, o Fed a todo vapor dificulta muito a vida, né? No nosso Banco Central para conseguir alagar. Se eu tenho dólar mais 6 no ativo de limite de risco, para eu investir no Brasil, meu amigo, tem que pagar um belo preço. Se o Banco Central baixar os juros nesse cenário, você tem uma fuga de capital, vai fazer o dólar subir, assim, inflação só mais, que a gente tem inflação super dolarizada. Então a situação não tá fácil para ninguém. Agora ela reclama mais o Roberto Campos, então acho que a gente tem uma situação um pouco difícil, mas ao mesmo tempo, sim, múltiplos de Bovespa super descontado e juros da máxima. A questão é quanto tempo ainda demora para esse cenário. E o mercado já precificou, né? Enfim, 12% de queda no Ford earnings ali, né? Do lucro futuro para esse ano. Para o Ibovespa, até o múltiplo, Pedroso, deu uma subidinha recentemente, né? Eu acho que saiu de 6 para 7 por causa da queda de lucro. Que ainda assim é um... Mas agora também saiu esses dias os valuations, então capaz de já estar... Ainda assim é um múltiplo super descontado, tem abaixo do nível, né? 9%. É que realmente, né? Esses juros altos é o que freia. Enquanto não cair, não vejo. Ou ter perspectiva de cair. A perspectiva, né? Vai sair. Eu preciso da perspectiva futura. É o mercado classificado. O mercado começar, né? Botar essa curva de juros para baixo. Porque realmente impressionante o movimento de abertura que ela fez, né? E o americano também, a curva, enfim, precificação do que o Fed vai fazendo, que esteve tão aberto nesse ciclo de política monetária, né? Exato nos Estados Unidos.
Bom, pessoal, é isso. Hoje a gente passou um pouquinho do tempo, né? A gente estava estipulando aqui falar 15 minutos, já passou um pouquinho mais de 22, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Na próxima semana estaremos aqui de novo, trazendo aí um resumo da semana. Para você que está assistindo a primeira vez, clica aqui embaixo, curte, compartilha. Ajuda bastante aqui para conseguirmos levar esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado e bom dia a todos. Pessoal, bom final de semana, viu?